Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Pontualmente 11 horas em São Paulo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e com os nossos convidados. E hoje nós vamos falar sobre os impactos, os efeitos da pandemia na nossa economia. Você que vive, você que mora no Brasil, você que trabalha aqui, você que é um pequeno empresário ou um grande empresário, ou você que é um trabalhador assalariado, ou de repente um autônomo, independente da sua função, todas as áreas foram atingidas. O governo federal adotou algumas medidas, os governos estaduais e municipais também adotaram algumas medidas, mas a realidade é uma só. Infelizmente, todas as áreas foram atingidas por essa pandemia. A economia num todo sofreu um dano muito forte. Nós temos os nossos convidados, daqui a pouquinho eu vou apresentá-los, são especialistas na área, mas muitos economistas, inclusive internacionais, professores, doutores na área, eles estimam uma queda do PIB brasileiro próximo a 8%, de 6% a 8%. Você pode imaginar, 6% a 8% não é muita coisa, é muita coisa. Para você ter ideia, nos últimos 5 anos, o Brasil não cresceu 5%. Então, de fato, se ocorrer essa queda, nós estamos retrocedendo praticamente há 7 a 8 anos atrás na nossa economia. Isso é um dano muito grande. Mas nós queremos saber a sua opinião. Qual foi o setor que a pandemia afetou mais você, no seu bolso, na sua empresa, no seu salário? Aonde você foi mais prejudicado? Você pode ligar para cá, daqui a pouquinho já vai aparecer as nossas redes sociais. Você pode mandar sua mensagem, dar sua opinião, participar ao vivo se você quiser, porque o programa é sempre feito pensando em você. E o importante é sempre a sua opinião. Então você pode ligar, pode participar através das redes sociais e dizer para nós aqui, aonde você foi prejudicado, em qual área, no seu salário, na diminuição da jornada, na escola do seu filho, que de repente também a escola do seu filho não está funcionando, você não está podendo trabalhar, você tem que cuidar das crianças em casa, então você não está podendo trabalhar, isso daí acarretou um prejuízo financeiro para você. Nós queremos saber qual a sua opinião. Eu queria que antes de chamar inclusive a matéria que nós temos aqui, não, se já tiver no ponto, vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a matéria, preste atenção à matéria, você já pode, dando sua opinião através do nosso Instagram que está aparecendo na tela, e lembrando também, se você quiser assistir através do YouTube, nós estamos transmitindo ao vivo também, pela nossa rede nacional e também pelo YouTube, o endereço está lá, Programa Na Sua Opinião. Você pode acompanhar através do YouTube, se de repente você tem um parente que não tem televisão, ou que está só com a internet e vai se interessar pelo tema, você pode passar esse endereço. Você acompanha ao vivo e o programa também fica lá disponível se você quiser assistir em outra data. Vamos à matéria e nós voltamos já já com nossos convidados. A Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus constituiu uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. Além de uma crise de saúde, a pandemia também desencadeou uma crise econômica mundial. Por aqui, medidas de restrições foram aplicadas, começando por suspensão de aulas e gradativamente sendo ampliadas. Muitas empresas, por exemplo, adotaram o home office para evitar o contágio de seus funcionários. Você sentiu os impactos da crise econômica durante a pandemia? Sim, muito, né? Sim, eu fui desligado da empresa. E aí foi o momento realmente de ver o que ia acontecer e aí eu fiquei desempregado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou com 65 anos, nunca vi o Brasil nessa forma, entendeu? Nessa forma, nesse jeito de viver o ser humano, entendeu? Em relação à minha profissão mesmo, diminuiu bastante, né? O serviço caiu, diminuiu as taxas, tudo. Então prejudicou bastante a nossa categoria. Senti.
Assim, tipo, esse desemprego também caiu muito, né? As coisas aumentou bastante. A escola também, né? Afetou muito. E outras coisas. E o que você achou da retomada dos bares, dos parques, mas não das escolas? Então, é complicado dizer, porque ao mesmo tempo que a gente tem o receio das crianças poderem, criança ou adolescente, transmitir para os adultos, tem a questão das pessoas que não podem também voltar a trabalhar porque não tem com quem deixar as crianças, né? Então, como eu sou mãe, eu gostei que tipo não voltou às escolas, porque é uma proteção a mais, né, para as crianças, mas os bares e os restaurantes, tipo, também não deveria tá aberto, né? Mas, né, é isso, né? Fazer o quê? Eles precisam trabalhar também, né? Os que estão trabalhando. Bem, em primeiro lugar, as escolas precisam analisar bem porque é uma criança. Em segundo lugar, os bares não têm tanta necessidade quanto ao mercado. Porque às vezes tem necessidade do mercado e não de bar. Ok? Bebida a gente toma em casa. Então, isso aí eu acho que já foi mais uma jogada política para tentar melhorar a economia mesmo. Porque é educação mesmo que eles tinham que estar vendo, né? Um modo de estar voltando sem prejudicar as crianças. Porque também não adianta arriscar as crianças. Eu acho que foi mais uma jogada mesmo para a economia mesmo. As escolas deviam ser primeiro lugar, né? Agora bar, na minha opinião, eu não gostei. Porque acho que vai trazer mais foco para a epidemia, né? Essas pessoas vão se contaminar mais. Os efeitos da pandemia na economia pode ser resumido de duas maneiras. Primeiro, um de curto prazo, que graças a Deus já estamos passando, que é um choque de demanda aliado a um choque de oferta. Meu Deus, mas o que é isso? Choque de oferta é, dado o isolamento, as empresas pararam de produzir. Então aí está o choque de oferta, você não tem tanta oferta. E também, dado o isolamento, a procura por produtos diminuiu drasticamente. Está aí o choque de demanda. Então, por isso que esse ano nós vamos ter uma queda do PIB, Produto Interno Bruto, da ordem de 5%. Agora, o que vai ficar para o próximo ano é justamente o risco de furarmos o teto de gastos, ou seja, gastar mais do que nós podemos. Se isso acontecer, as taxas de juros vão subir e aí, novamente, eu vou ter um crescimento menor ainda. Vou passar a bola para os nossos convidados agora. Só já no Instagram aqui tem uma colocação bem interessante. O Jorge, de Santo André, ele fala o seguinte: na minha opinião, a economia ficou muito abalada. O pobre ficou mais pobre, o rico continua rico e o miserável está passando fome. Essa aqui é a opinião do Jorge, de Santo André. Eu queria apresentar e já agradecer aos nossos convidados o Dr. Azzoni, que é advogado, economista, bacharel em Ciências Econômicas e especialista em mercado internacional. E também Dr. Marcelo Segredo, que ele é coaching financeiro. Muito obrigado a participação de ambos aqui, além da nossa querida repórter Priscila, que como sempre está aqui brilhantando doutor. Também nosso programa. Obrigado, Priscila. Muito obrigada, doutor. Obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos. Obrigado. Dessa colocação que foi feita aqui, o pobre mais pobre, o rico continua rico e o miserável está passando fome. Vamos começar com o doutor. Olha, de fato, o pobre fica mais pobre, por quê? Porque, infelizmente, o brasileiro ele tem a cultura da sobrevivência apenas, né? Ele não tem a cultura do crescimento financeiro, ele não foi educado, não foi preparado para isso. Então, a maioria das pessoas, já antes da pandemia, o índice de endividamento populacional já estava em 64% das famílias. Agora, esse número está chegando a 67%. Ou seja, então, até mesmo antes da pandemia, a gente já tinha um alto número de brasileiros que estavam endividados. Após a pandemia, esse número vai continuar aumentando, porque desencadeou uma série de desemprego também. E fora isso, né, Denis, o brasileiro, o primeiro impacto econômico começou lá em 2014, né? Exatamente. Começou em 2014. Vem então, tropeçando aí já há 7 anos. Exatamente. Quase, né? Muitas empresas, empresas, nossa, quantos empresários, comerciantes que estão nos assistindo agora, que vêm desde 2014 sobrevivendo de limite de cheque especial, sobrevivendo de empréstimos bancários. E os juros são muito elevados, né?
E agora vem essa pandemia, foi assim, aquele golpe de misericórdia na economia que quem não tinha estrutura financeira, quem não tinha uma gordura financeira para queimar, eu costumo dizer assim, o pessoal fala, tá todo mundo no mesmo barco, né? Não está no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, no entanto, cada um num barco diferente. Nós temos o barco número 1, que são as famílias e empresas que tinham gordura financeira antes da pandemia. Que são poucos. Que são poucos. Percentualmente, né? Exatamente. Segundo os dados, apenas 3% dos brasileiros têm reserva financeira. E os que têm dinheiro no lugar errado, ainda que na poupança, né? Mas enfim, tem o barquinho. Então esse barco número 1, que são as pessoas que tinham reserva financeira, vão passar por o período da pandemia, da quarentena, com mais tranquilidade, porque tem uma gordura financeira a ser queimada. Empresas que tinham reserva financeira abraçaram oportunidades de empresas que fecharam, enfim. Nós vamos ter o barco número 2, que são empresas e famílias que não tinham gordura financeira, mas ainda tinham linhas de crédito no sistema bancário. Então, são pessoas que poderão recorrer ao sistema bancário e utilizando aí das linhas de crédito para tentar sobreviver nesse período. E tem o barco número 3, que é aquele pessoal que já estava endividado, né? Esses aí está ainda pior a situação, porque já estão com o nome negativado, não tem mais linhas de crédito e desemprego aumentando, né? Então são essas 3 situações aí que eu separo, né, em 3 grupos de financeiros aí que as pessoas se encontram e empresas também hoje. Doutor, eu queria dar uma emendada no assunto, porque é lógico, os fatos estão ligados. Não adianta a gente tentar analisar a economia isoladamente da pandemia, né? Nós não podemos colocar assim, olha, vamos tratar isoladamente desse assunto, depois a gente trata isoladamente desse outro assunto. Primeiro porque nós não temos recursos, o Brasil não é um país rico, a ponto de poder se dar esse luxo de separar as coisas, né? Mas muita gente questiona a reabertura do comércio, da prestação de serviço, das atividades, para se reativar a economia, tentar impedir um caos econômico lá na frente, com desemprego ainda maior, e outros falam, não, vamos manter fechado, porque pode vir uma segunda onda, etc. Vamos tentar analisar no aspecto econômico. O senhor, nesse aspecto, o senhor acha que a economia já devia estar um pouco mais liberada, já está na hora de se reaquecer, de se liberar mais coisas, ou ainda não? Eu sou um pouco mais radical. Eu acho que ela não deveria ter fechado. Eu acho que ela deveria ter, como nós estamos vivendo hoje, com restrições, poderia ter sido implantadas restrições. Eu vejo como aquele começo como um medo do setor público em ser penalizado se ele não conseguisse atender a questão da saúde pública. Então se falava muito de que o isolamento retardaria a curva. Então todo o processo que foi feito foi por uma questão orçamentária e relacionado ao número de vagas hospitalares em relação... Foi um foco maior... A saúde. Em não se saturar, né, no colapso do sistema de saúde. Exatamente. E foi vendo que esses hospitais de campanha, eles não foram sendo demandados na proporção que eles pensavam. Lógico, tivemos cidades que lá na região do norte, lá do estado do Amazonas, que teve um boom muito grande, mas depois se estabilizou. Então eu acho que tudo foi pensado numa questão de orçamento e uma questão do meu atendimento médico, mas não se pensou no efeito da economia. Por isso que eu acho que esse isolamento, essa quarentena de fechar o comércio e demorar quase 100 dias para reabrir, eu acho que isso o Brasil não estava preparado, não estaria e hoje nós vamos sofrer uma consequência dessa paralisação. Então, por esse motivo, eu acredito muito que nós poderíamos ter feito restrições,
gradativas, e se realmente a gente chegasse num colapso, você poderia partir por uma atitude mais drástica, mas não partir da drástica para depois suavizar. Eu teria feito a inversão, ainda mais que nós vínhamos vindo do governo Dilma, nós tivemos 2 anos de menos 3,5%, menos 3%, o Temer jogou a 1%, terminou a 1,1% de crescimento. Nós estamos saindo do processo recessivo para a gente tomar uma decisão. Eu acho que a decisão devia ter sido feita uma análise mais macroeconômica do que simplesmente uma microeconômica na região, na setor de saúde. Nós temos alguns dados interessantes. Daqui a pouquinho, Priscila, você fez uma pesquisa muito legal sobre o assunto. Daqui a pouquinho você vai colocar. Nós temos aqui conosco o vereador Celso Gianazzi, do PSOL de São Paulo. Boa noite, vereador. Boa noite, vereador. O senhor me escuta? Nós estamos aqui sem o retorno do vereador. Nós estamos sem o áudio aqui do vereador. Vereador, nós vamos resolver esse probleminha técnico. Peço paciência, 1 minutinho só. Nós já voltamos com o senhor aqui enquanto resolve o problema técnico. Priscila, eu queria aproveitar então que você passasse aqui, acho que até vai ilustrar também para nosso comentário aqui, com o nosso debate com o vereador e com os convidados, esses dados que você colheu. São dados interessantes da economia até agora. Por favor, Priscila. A verdade, doutor, é que com essa pandemia ninguém vai sair ileso, não é? Quando o Marcelo, inclusive, falou dos barcos, né? Eu acho que a classe mais desfavorecida já nem tem barco, já está num bote, na verdade, né? E está tão na UTI quanto as pessoas que foram contaminadas durante essa pandemia. A gente vê que no Brasil, doutor, 7.800.000 empregos foram perdidos. Então, quer dizer, é um grande impacto para todos nós devido a essa pandemia, que eu sou mais da linha do doutor Alessandro. Eu acho que a gente começou num caminho inverso, né? É claro que nenhum país estava preparado para enfrentar essa pandemia da forma que ela veio e acabou pegando todo mundo de surpresa, né? A gente não tinha aí a saúde pública preparada para isso, deveria realmente haver uma preocupação, mas nunca desassociada à economia, né? E a gente está vendo o impacto e os desdobramentos disso tudo. Que às vezes a gente deixa passar meio batido, mas 7.800.000 empregos. Exato. Olha, você não tem ideia de como demora para uma economia criar 7.800.000 empregos. Se recuperar, tomar fôlego, né? Só para fazer uma coisa. No período de recuperação, que foi o período do começo do governo Bolsonaro, que ele conseguiu gerar emprego em carteira, ele chegou a 296 mil novos empregos. Isso. Você vê, e nós perdemos 7 milhões. Veja só. Então, perdemos quase 8 milhões. Exato. E quanto que foi trabalhada a economia para conseguir esses 296 fôlego, mil né? empregos de carteira assinada. Então, quer dizer, é um impacto muito grande. E o impacto é maior ainda, doutor. Foi feita uma pesquisa pela Unicef e esse impacto é ainda maior nas casas onde há crianças e adolescentes. Então, quer dizer, atingiu de fato em cheio os pais de família ou mães de família. Então, o impacto nessas famílias, nesses domicílios, a renda familiar diminuiu em 55%, ou seja, comprometeu mais da metade. Praticamente caiu pela metade. Doutor, é terrível. E as pessoas que têm crianças e adolescentes, então, viram a sua renda diminuir em 63%. Ou seja, é bem impactante. Já nas famílias que recebiam um salário mínimo, que já não há lá essas coisas, né? Um salário mínimo para poder manter uma família com filhos, esse impacto foi de 67%. Então, doutor, porque um detalhe que a gente sempre colocou, eu pelo menos sempre manifestei nesse sentido, é lógico, o mundo perfeito seria, né, todo mundo aguardar com o máximo de cautela, sem sair de casa, se cuidando, etc, etc. Mas é muito fácil você falar isso
quando você está com a sua geladeira cheia, quando você tem dinheiro no banco, quando você tem disponibilidade financeira. Mas e como é que você vai falar em isolamento social numa casa de 2 cômodos ou de 3 cômodos que moram 8 pessoas? E que o pai e a mãe têm que sair todo dia, a mãe é diarista, o pai é vendedor autônomo para sustentar. Quer dizer, e aí, como é que funciona? Eu acredito que houve uma mudança de cenário realmente com a perda de receita. Essas pessoas que ficaram desempregadas, elas mudaram a sua concepção e pouparam. Tanto que nós tivemos em março nós tivemos superávit da poupança em 30 bilhões de reais, em maio foi 37 bilhões e depois em junho mais 20 bilhões de superávit. Isso significa que o brasileiro está poupando. Não estou tirando o mérito se a caderneta de poupança é um bom investimento ou não. Mas está guardando. Ele está criando um colchão de liquidez, porque ele tem uma insegurança do que vai ser o futuro. Então, esse perfil mudou. E o que alavanca a nossa discussão. Se a população está fazendo um colchão de liquidez para me garantir um futuro, eu não vou consumir. E aí a roda não gira. Exatamente. Você abre um aí segmento. É o problema. Aí é o problema. Eu queria acho que agora o vereador Celso já está na linha, o áudio está ok. Se tiver, já vamos colocar, por favor. Boa noite, vereador. Prazer falar com o senhor. Boa noite, Denis. Boa noite, Denis. Boa noite, Priscila, doutor Alexandre, doutor Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Vereador, e qual a opinião do senhor sobre esse impacto na economia causado pela pandemia, da reabertura do comércio, do reinício das atividades? Qual o ponto de vista do senhor? Bom, primeiro falar que essa é a maior crise sanitária que dos últimos 100 anos que nós estamos passando aqui. E aí lembrar que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Eu não sei se está tendo... Pode continuar, por favor, vereador. Denis, eu estou com delay aqui, eu estou falando, mas está tendo um delay na minha voz que eu estou ouvindo aqui. Mas como eu estava dizendo, o Brasil é um dos países... O Brasil é um país mais desiguais do mundo e nós entramos nessa crise uns 3 meses atrasados em relação aos países da Europa. E o que nós temos assistido é que o Brasil é um dos piores países que enfrentou essa crise do coronavírus da pior forma possível. E por conta de um desgoverno, uma desorientação geral, não há coordenação entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Então, nós estamos vivendo essa situação, que é uma situação grave sobre o aspecto sanitário, mas também uma grave crise econômica que nós vamos viver acentuadamente, porque não houve essa sinergia entre os governos federal, estadual e municipal. E esse platô que nós estamos atravessando, a gente deveria ter enfrentado, nossa análise é que ele deveria ter enfrentado essa crise com mais coordenação, com mais coragem desde o seu início, porque nós estamos nesse platô que não desce, esse platô está muito longo. Os países do primeiro mundo, os países que entraram primeiro na crise, já estão na segunda onda e nós não saímos da primeira, nós ficamos nesse platô. E aí, o que nós estamos vendo, Denis, doutor Alexandre, doutor Marcelo e Priscila, é que a reabertura está se dando não sobre os aspectos epidemiológicos, sobre os aspectos sanitários, está se dando pelos aspectos econômicos. A economia determinando a volta das atividades, né? Então, e aí nós temos um número assustador, que quase 119 mil óbitos no Brasil por conta disso, por conta dessa falta de sinergia entre os governos, de coordenação, cada um atirando por um lado, cada um fazendo... alguns não acreditam
no Covid-19, alguns dizem que é uma gripezinha. Nós temos aí quase 120 mil mortes no Brasil e acredito muito que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos uma política pública eficiente. Vereador, eu queria agradecer a participação do senhor, mais uma vez, e eu vou passar agora a bola aos nossos convidados. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite, vereador. Então, eu queria agora dos nossos convidados, dentro desse ponto de vista do vereador, o que a gente pode acrescentar? Olha, de fato existe uma crise sanitária muito forte, nunca vista, nunca vivida. Só que, por outro lado, também a gente precisa entender o lado econômico, porque o povo está gastando menos, é menos arrecadação de impostos também. Daqui a pouco não tem dinheiro nem para sustentar a máquina pública, né? Nem para sustentar a máquina pública. Será que, na cabeça, às vezes, da pessoa que está recebendo esse auxílio, será que ela imagina que esse auxílio pode continuar indefinidamente? Porque a gente sabe que não pode. Não tem caixa para isso. Não consegue. Mas será que, a dúvida que eu falo, será que às vezes ocorreu inconscientemente uma acomodação com o pagamento desse auxílio? Olha, eu já poderia estar trabalhando, mas eu vou esperar mais um pouco. Será que ocorreu isso daí? Eu não vejo como uma acomodação, eu vejo como uma situação, a situação do desaquecimento realmente provocou o desligamento dos empregos. E a demora para a reabertura do mercado, para novas atividades, tardou de você recuperar essas pessoas que estavam paradas. E com a questão do auxílio emergencial, algumas regiões do Brasil tiveram até um aumento da renda mínima. Se você pegar a região norte e nordeste, a base do salário, a média era mais ou menos R$550. Com mais 600, eles passaram por ter uma renda de quase R$1.100. Então eles tiveram um acréscimo de renda. Então praticamente eles tiveram até um empoderamento um pouco maior do que eles tinham. Eu acredito que isso está sendo, inclusive, como base de discussão entre o presidente e o ministro Paulo Guedes, justamente na manutenção desse auxílio. Inclusive com o presidente do Senado, né, que já há uma discordância se tem dinheiro suficiente nos cofres públicos para continuar com isso, né, com esse auxílio. Até o final do ano. Exato. A questão da acomodação eu acho muito pesado a gente acho que colocar numa situação onde que há uma cegueira. Você não sabe onde procurar emprego. Você não sabe que segmento que eu vou voltar. E o mercado de trabalho vai ser muito mais concorrente. Porque, ao contrário do que pensa, não é que eu vou reabrir a porta da loja hoje, já vou ter movimento, já vou contratar. Não é assim que funciona. É uma coisa mais demorada. Só queria pedir licença a vocês. Nós estamos com um deputado aqui na linha e ele já está aguardando aqui para participação. Deputado Eric Lins, do Rio Grande do Sul, também vai participar direto aqui conosco. Deputado, boa noite, um prazer tê-lo aqui. Qual a sua opinião sobre o assunto, deputado? Boa noite. Boa noite, Denis. É um prazer estar falando com todo mundo. Vocês me ouvem bem? Bem. Ouvem bem? Estamos ouvindo bem. Acho que nós tivemos problema com a conexão com o deputado. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu queria... Priscila, você comentou comigo também um dado sobre o percentual da população que aderiu ao auxílio. Sim. Foi de 46% dos brasileiros. Quer dizer, 46% dos brasileiros, do total da população. É muita gente. Haja dinheiro, né? Haja dinheiro, né? Haja dinheiro para sustentar não é? essa conta, e aí, né? como é que vai... São mais de 100 milhões, praticamente. Mais de 100 milhões. A verdade é que, só complementando um pouco a fala do doutor e também do Marcelo, a gente está vendo muitos discursos do hashtag Fica em Casa, do pessoal do hashtag Fica em Casa, mudar. Inclusive
do presidente da OMS, né? Que começou Exatamente, com, né, fica em casa, isolamento social, vertical, horizontal, de todas as formas, e hoje com um novo discurso para a imprensa, que a economia tem que... que não dá, ele falou, não dá para dissociar uma coisa da outra. Mas foi o que já havia sido dito, inclusive, isso, pelo né, presidente Bolsonaro, foi fortemente criticado quando falou isso, e agora a OMS dá a mesma opinião. Exato. Então, mas essa é a questão. Se 46% da população aderiu, elas tinham necessidade de recorrer ao auxílio, porque é aquela situação. Ou só foram porque tinham direito. Eu vi muita história de pessoas que donas de casa que trabalhavam em casa normalmente, não precisavam do auxílio, acabaram recorrendo porque era necessário. Os filhos, mas meu nome está lá, também ia. Exato. Então, assim, eu vejo como, de uma certa forma, uma questão de ética. Eu acho que, assim, eu estou tirando de quem realmente precisa, porque eu poderia alongar esse auxílio até o final do ano para quem realmente precisa. Se tivesse uma triagem mais bem feita, né, um exame mais minucioso. Peraí, vamos analisar especificamente essa categoria, esses casos, essa faixa etária, ou quem mora nesse local. Eu acho que aí acho que é isso mesmo, né? Eu acho que a velocidade como foi posta, acho que o governo está de fazer o corte. E aí acabou indo, só que também é uma questão de ética, de moral. Eu não pegaria. Eu acho injusto, eu não deixaria ninguém da minha família recorrer a esse recurso, mesmo tendo direito, sabendo que eu estou tirando de alguém. Então, acho que... a verdade é que não houve tempo suficiente para a anamnese completa de cada cidadão, se ele não só preenchia os requisitos, mas como também precisava, né, de fato. Desculpe, nós temos na linha, parece que já tem alguém na linha. Luiz Antônio de João Pessoa, na Paraíba. Boa noite, Luiz. Qual a sua opinião sobre o assunto? Alô? Alô? Doutores... Oi. Boa noite, Luiz. Qual a sua opinião? Bom, minha opinião é que, como os doutores falaram, a princípio é a questão da ética, né? Da população, daquele que não necessitaria de receber um auxílio e, de uma certa forma, poderia fazer jus a manter o equilíbrio, porque a gente faz parte de uma população econômica e, no final, como o doutor Alessandro falou, essa conta vai chegar para todos nós, vai ser dividida em partes iguais. Só que alguns irão sofrer mais e outros vão sentir um impacto bem menos em relação a essa economia que a cada dia ela vai ficando, vamos dizer assim, frágil, né? Porque o governo hoje tem um déficit, se dizia antes da pandemia 13 milhões de desempregados, e hoje a gente, isso o que não entra ainda no relatório do CAGED, né? Pessoas que já estavam na linha de desemprego há muito tempo. Então, assim, eu acredito que hoje a gente tem um problema, a base econômica do governo tem um problema grande a resolver pós-pandemia. Luiz, muito obrigado, essa é a minha opinião. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Boa noite para você, um beijo no coração de todo o povo daí. E fique à vontade, quando quiser participar, volte aqui interagir conosco. Então, veja aí, exatamente o que a gente falava, né? A conscientização, realmente. Eu preciso, realmente eu não estou, como o senhor falou, não estou tirando de quem precisa muito mais do que eu. E vamos pensar um pouco, há questões de alguns anos atrás, essa mesma pessoa que pode ter recebido auxílio sem ter necessidade, estava vestindo uma camisa verde e amarelo, pedindo a moralização, e ele pega um recurso desse... Se aproveita de uma situação tão frágil. Eu acho que a gente tem que rever. Sabe, que ponto que eu posso bater no meu peito e falar pedir uma moralidade se eu não fui moral? Num momento que é tão importante a gente dividir. E lembrando, né, não existe, eu acho que foi a primeira que falou isso, não sei se foi o Churchill ou a Thatcher,
Não existe dinheiro público. O dinheiro do governo é o seu imposto, é o meu imposto, é o nosso imposto. O governo não gera riqueza. Quer dizer, tudo que é dado pelo governo sai do nosso bolso. Então, esse dinheiro que está sendo... A frase é dela. É da Tati, não é? É. Eu fiquei em dúvida se era do Churchill ou a Tati, mas eu sabia que um dos dois falou. Não existe dinheiro público. Quer dizer, é o nosso imposto. Eu queria, só mais um minutinho, pedir a licença a vocês. O deputado Rodrigo Moraes também já está na linha aqui. Se tiver, vai participar com a gente, se já estiver no ponto. Boa noite, deputado. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, pastor Denis, boa noite aí a todos os doutores, a nossa querida repórter, né, a Priscila, né? Boa noite, deputado. Boa noite, deputado. E qual a sua opinião sobre esse assunto? Quero cumprimentar tem um delay a todos os nossos telespectadores. Qual a sua opinião sobre a retomada da economia? Como deve acontecer? Se tem que reabrir? Se tem que esperar? Qual a opinião do senhor? Com certeza, pastor Denis, eu sou favorável que se reabra, né? Logicamente, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, né? As pessoas fazendo, né, o distanciamento, as cautelas, usando o álcool gel, a máscara, mas nós não podemos mais ficar, né, parados, né, porque a gente sabe que a economia ela tem que caminhar, ela tem que prosseguir. Muitas pessoas nós temos acompanhado que têm passado necessidades porque estão tendo que ficar em casa, e mesmo aqueles que conseguiram o auxílio do governo federal estão tendo dificuldades porque as contas não param. As cobranças, né, estão recebendo os boletos, as contas diariamente, né? Então, eu como deputado estadual aqui em São Paulo, eu tenho buscado caminhos até na Assembleia Legislativa para que possamos ter essa flexibilização, né, cada vez maior, né, para que a economia ela possa ir retomando, né? Para se ter uma ideia, nós estamos num ano eleitoral e vamos ter as eleições. Então, por que a parte econômica, né, as empresas, o comércio, ficar parados, né? Então, eu sou favorável, tenho recomendado isso, né, ao governador do estado de São Paulo, falado com os prefeitos, e a gente tem visto, né, que a própria pandemia, tanto na capital como em várias regiões do estado, elas têm se estabilizado e algumas cidades têm caído. Hoje mesmo estive conversando com algumas pessoas da Baixada Santista, que foi uma região que a pandemia ela se instalou de forma muito grande. E já temos aqui locais como Santos, Guarujá, que já estão aí próximos de avançar no Plano São Paulo para a fase verde. Então, a gente vê essa estabilização na curva, né, no número de pessoas que têm sido contaminadas. Então, nós estamos em oração, com fé e com coragem, para que as pessoas realmente, como nós temos visto aí nos depoimentos, até no programa hoje aí do senhor, que as pessoas querem realmente retomar o seu cotidiano, a sua vida de volta, né, para poder ter o seu trabalho, a sua responsabilidade e suprir as necessidades da sua família. Deputado, eu queria agradecer a sua presença, um forte abraço no senhor, na família. Foi um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, deputado. A opinião do senhor sobre reabertura. Então, o deputado comentou uma coisa aí, né, que é o seguinte: as contas não param de chegar, tal, né? Bom, aí entra o sistema bancário nessa história, né?
porque o sistema bancário fez todo a pedido do governo, olha, tem que facilitar para o pessoal, não, nós vamos prorrogar aí 60, 90 dias as contas. Aí o pessoal ia lá no banco procurar essa prorrogação. A maioria das pessoas não conseguiu a prorrogação, principalmente quem tem, olha só, quem mais precisa não conseguiu, que são as pessoas que têm financiamento de imóvel. Tá? Porque o banco fica com receio de emprestar. Ele exige uma série de garantias. Exatamente. Quem tem toda a garantia que o banco quer não precisa de dinheiro emprestado. Exato. Então, e Você quando... tem uma outra alternativa. Exato. E quando existiu prorrogação, o banco colocou juros para esse período de prorrogação. Então, veja, a Priscila me traz números de que em determinadas faixas salariais a renda reduziu 46, 50, 60, 70% da renda familiar. E aí o cidadão que lá atrás foi incentivado no Minha Casa Minha Vida, compra imóvel, financia carro, compra isso, financia aquilo. Quer dizer, então a gente vê uma desigualdade muito grande na gestão de tudo isso. E com a economia parada, isso vai desencadear um problema muito sério na nossa economia. As pessoas não vão conseguir pagar as prestações dos seus imóveis. Diariamente eu sou procurado por famílias que não conseguem mais pagar a prestação. E aí não tem nada. Inclusive, Marcelo, eu acho que isso a curto, médio e longo prazo. Exatamente. Não é uma coisa não que é vai resolver algo, de um ano para o outro. Não vai ter uma mágica para isso. Nós temos até depois aqui um gráfico que nós vamos pôr na tela sobre a queda do PIB. Eu só queria também mencionar aqui uma mensagem pelo Instagram. O Jefferson Barbosa de Guarulhos, ele falou que ficou nítido foi o despreparo de nossos dirigentes políticos com relação à pandemia e desastres repentinos. Deveria haver uma reserva ou um plano de emergência. Também ficou muito nítido o desrespeito com a coisa pública, com o trato da coisa pública, quando vemos vários dirigentes de diversas esferas governamentais desviando valores que foram destinados para a área de saúde. Nesse ponto não tem nem que comentar. Eu também concordo plenamente. Não é? Esse negócio... Mas aí, doutor, cai naquilo que o senhor falou. É a moral. Seja do político ou do cidadão comum, é uma questão de ética moral. Lógico que teve coisas que realmente... Teve objetos que realmente ficaram caros. Uma caixa de luva que custava R$ 8,90, hoje custa R$ 99. O próprio respirador. O respirador. Então, teve uma questão... O álcool em gel. Sim, esses tiveram aumentos, mas é fácil você fazer um parâmetro. Quanto você pagava e quanto você pega as ofertas. Ofertas você mostra. Mas está tendo muito desvio. E desvio altíssimos, de milhões e milhões de reais. Inclusive nos hospitais de campanha. Não, inclusive, é isso que eu ia falar. Eu li recentemente uma frase que eu achei marcante. Você falou que nós aqui no Brasil nós conseguimos vender equipamentos superfaturados em hospitais de campanha superfaturados, instalados dentro de estádios superfaturados. Exato. Então, aí você sente que é um problema estrutural, porque vem desde o estádio, né, que ele foi superfaturado ali. É uma engrenagem. Que o estádio ia custar 400 milhões, passou a custar 1 bilhão de uma hora para outra e ninguém sabe explicar o motivo. Aí, de repente, é colocado lá um hospital de campanha, casos do Rio, eram para ser 7 hospitais. Foram 2 e 1 meia boca, né, que foi inaugurado. Superfaturado, e o equipamento dentro do hospital superfaturado, dentro de um estádio superfaturado, também é um equipamento superfaturado. E os profissionais de saúde trabalhando sem o equipamento necessário. Porque o jaleco, a máscara, tudo era comprado, quer dizer, supostamente comprado, mas não chegava até eles. Então tiveram muitos profissionais que tinham que lavar o jaleco, algo que é para ser descartado, para poder reutilizar, é um absurdo. Essa questão é intrínseca, você percebe que é enraizado. É enraizado. E nós tivemos recentemente a Lava Jato, parece que a coisa, a gente achou que um rumo. Pelo contrário. De moralidade. Não, você percebe que a Lava Jato foi e se perdurou.
se aproveitaram da calamidade pública. A calamidade pública foi justamente para que não perdesse tempo, para pessoas não morrerem. Se eu tivesse que fazer uma contratação emergencial, eu vou lá e gasto, mas é para salvar vidas, não para roubar. Então, dentro da dificuldade se vislumbrou uma facilidade. Sim, e tem muitas pessoas, por exemplo, eu tive conversando com um dos promotores, ele me disse o seguinte: comprou 50 milhões de uma empresa tal. Quando eu fui ver, era uma casa com de 5 metros de frente, 2 de fundo, 50 milhões. Uma social de 10 mil reais, ele falou, não dá. 50 milhões. Parece que nós temos uma ligação. Tem alguém na linha? É a Bernadette de Campo Limpo. Bernadette, boa noite. Qual a sua opinião, Bernadette? Oi, boa noite. Eu queria dar duas opiniões. Primeiro, falar que é um absurdo o Brasil achar que o isolamento que fizeram na Europa daria certo no Brasil, né? Porque, primeiro, que é completamente diferente a população, os costumes, até a questão mesmo de localização, de distribuição de casas. Então, né, acho que esse foi um dos primeiros erros que a gente cometeu aqui no Brasil. E, em segundo lugar, também falar que é estranho que, né, pelo menos o João Dória, né, ele fez o isolamento no começo e agora que parece que está piorando, né, que os casos não estão diminuindo, ele acabou abrindo bares, né, alguns restaurantes. Então é uma coisa assim que eu pelo menos não consigo entender. Tá ok, Bernadette. Obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Se o VT tiver no ponto sobre aquela queda do PIB que a gente está falando, se puder colocar, vamos rodar agora, é muito interessante aqui para a gente ter uma ideia dos números. Por favor, pode colocar. Dados mostram a dimensão histórica do impacto da Covid-19 na economia. O PIB mundial terá a maior contração desde o pós-Segunda Guerra. O PIB per capita global mostra a quarta pior recessão em quase 150 anos. O PIB do Brasil terá a maior queda em pelo menos 120 anos. Veja o tamanho da coisa, né? Em 120 anos a maior queda. Aqui está estimada em 6,5%. Vocês são especialistas na área. Tem muita gente falando que vai ser mais do que isso. Pode chegar a 8%, até 9%, aí dependendo do desdobramento, né? Depois eu queria, se possível, voltar à matéria. Não precisa nem do áudio, só deixar naquela parte do gráfico. Eu queria que os nossos convidados analisassem um pouquinho sobre esse comparativo. Exatamente. Então vamos pegar esse daqui. Terá maior contração desde o pós-Segunda Guerra, com 4,9% em 2020 e em relação a 2019 e 2021. Esses números aqui são alarmantes? Bem alarmantes, né? Agora um detalhe, né? Nem nas grandes guerras conseguiram trancar o pessoal dentro de casa, que nem agora, né? Então, lógico que vai ter um impacto muito forte na economia, porque travaram tudo, né? E é aquilo que eu falava, né? Para ter ideia, o pessoal às vezes fala, não, mas é só 4, é só 5. Mas aqui, ó, eu sou mais otimista. Em 2009 teve uma queda de 0,1%. E aqui, como se o mesmo seu comentário do governo Temer, acho que chegou a 1. 1 e 1,1. 1,1. Exato. Com uma retomada da economia. Eu sou mais otimista, eu não sou tão pessimista nesse ponto. Lógico, nós tivemos uma retração do PIB mundial porque as economias pararam. Na hora que elas retomarem, e o que é o retomar? O retomar não é eu vou reabrir, é nós, população mundial, ter a segurança que eu posso sair na rua e não ser contaminado, porque parte da população, nós conversávamos aqui antes de começar o programa, antes da pandemia, antes de ser instalada o isolamento, eu andava nos shoppings da cidade de São Paulo para ver como estava indo o comércio. Já não tinha pessoas na rua. Pegou numa baixa. Né? As pessoas já estavam com medo de sair. Então eu andava em shoppings e os shoppings vazios, sem ninguém, sem ter sido decretado o isolamento obrigatório. Sim. Então, e hoje, com a reabertura, o que nós vemos? Os restaurantes vazios,
os shoppings vazios, as lojas vazias. Por quê? Existe um medo. Então eu vejo que esse número deve estar se repetindo da mesma forma mundialmente. Eu acho que vai ter, com esse cenário que a gente vê que tem um aumento na caderneta de poupança, então significa que as pessoas estão guardando dinheiro. Então eu vejo assim, as pessoas que foram mandadas embora, elas receberam as suas rescisões. Exato. Então receberam o fundo de garantia, receberam o seguro-desemprego. E guardaram. Guardaram. Reservaram. Receberam o auxílio emergencial. Então elas Quem guardaram. hoje tem uma tranquilidade, fala, não, olha, eu recebi a minha indenização, eu vou sair, vou trocar a minha televisão, vou trocar meu carro. Ele não sabe o que vai acontecer. Até não sabe, porque pode durar alguns mais um países mês, estão pode durar sofrendo a mais 6 segunda meses. onda agora. Exatamente. E o que pode Né? acontecer? Nós estamos assim, o que é as notícias que nós temos hoje? Hoje o Instituto Butantan soltou que em janeiro já deve estar com a vacina pronta. Aí o de Oxford também já deve estar. Da Rússia, então quer dizer... Já há 4 possibilidades, dados. pelo menos, né? Eu acho assim, nem que a vacina não cure, mas que ela minimize ou reduza a letalidade da doença. Isso já vai diminua a insegurança da população. Eu acho que essa reversão da curva, ela se dará positiva. Sim. Não digo que em 2021 nós teremos um crescimento a 5,4. Ele está sendo... vê que ele já joga o 5,4 para 2021. Ele já acredita que o ano que vem vai dar uma paulada para cima. Quer dizer, dizer, um crescimento que a gente não tem de 5,4... Sendo que esse aqui é o mundial, não é do Exato, Brasil. Mas há muitos anos. Sim. E o Brasil, vamos pensar da mesma forma. Nós estamos com um colchão de liquidez. Concordo que tem pessoas que já vinham endividadas e vão se tornar mais endividadas. Sim. Porque, primeiro, um dos projetos do governo que foi aprovado foi a não negativação e não protesto. Era 90 dias e se estendeu por mais 90 dias. Então, o mercado de crédito hoje, para você tomar dinheiro nos bancos ou fazer o banco não vai dar, porque ele está cego. São praticamente 180 dias que ele não sabe quem está inadimplente. Mas agora uma coisa muito positiva é que o Serasa, né, abriu aí uma forma das pessoas resgatarem ali algumas dívidas e pagar com quase mais de 90%. 98% Exato. de desconto. Então, quer dizer, e segundo eles mesmos informaram, o número de pessoas que foram reaver as suas dívidas para pagar foi muito maior do que o que eles esperavam. Então, quer dizer, eu acredito que essas pessoas que tiveram aí, ficaram desempregadas e pegaram algum tipo de dinheiro, foram correr pagar as dívidas para quê? Para ter o nome limpo, para poder ter crédito. Voltar ao consumo. E voltar ao consumo. Dentro desse bate-papo nosso aqui, eu queria que colocasse o nosso Twitter, que nós temos aqui uma enquete na rede social através do Twitter. Você pode participar. A nossa pergunta é o seguinte: você anda mais preocupado com seus gastos? Sim, mas ainda não decidiu o que eu vou cortar ou não? Continuo gastando normalmente. Se você quiser participar, você pode mandar através do Twitter aqui pra gente a sua opinião. Você está preocupado? Eu acho que preocupação todo mundo tem. Em todos os níveis. Até quem tem um dinheiro, uma reserva, todo mundo tem. A insegurança, nós não sabemos qual é o tamanho. E é mundial. Que nem o Instagram que ele comentou que o Brasil não estava preparado, acho que o mundo não estava preparado. Nem nós estávamos preparados. Nenhum de nós. Se contassem essa história 2, 3 meses antes da pandemia para nós, acho que ninguém aqui iria acreditar. Ninguém acreditou quando aconteceu na China e a China se fechou. Todo mundo achou que era um problema lá. Isolado. Aqui não vai vir para cá. Não, tanto é que aqui não... Eu acho que uma coisa tem que deixar clara aqui, porque às vezes falam, não, a responsabilidade é do presidente, é do governador, é do prefeito. Aqui, antes do carnaval, o presidente Bolsonaro alertou. E hoje, quem é a favor do isolamento, não quis brecar o carnaval. Exato. Que foram os governos. Tem indícios que tinham infectado o Exatamente. Exatamente. Não, e outra, vindo gente do exterior, porque o carnaval vem muitas pessoas de porque fora. Porque movimenta, né, quer dizer, a ali economia, já foi claro. alertado. O presidente Bolsonaro alertou, mas aí os governos estaduais e as prefeituras, lógico, não queriam
perder aquele rendimento que o carnaval ia trazer. Eu acho que a questão é que tudo também acabou tomando, por ser um ano político, acabou tomando um viés político. Sim. Foi. Não é? Virou um palanque, né? Usaram Virou a pandemia palanque. como palanque político. Exato. Né? E todo mundo, assim, é claro que quem é contra o governo, óbvio que endurecer um pouco mais as coisas para também dificultar, né? Mas, e aí, como é que a gente vai motivar essas pessoas a voltarem ao mercado de trabalho, a voltar até a nossa vontade de trabalhar, de crescer, porque o emocional da pessoa ficou muito abatido. Né? Ficou e assim, ela até trouxe um número interessante, 7 milhões de desempregados. Isso aí é o número que a gente tem dos que tinham registro em carteira, Exato. né? E aquelas famílias... Não, o autônomo não está aí. O autônomo não está aí. Aquele lá que fazia o bolo e ia vender no metrô junto com um cafezinho, ele não está aí. Não tá aquelas empresas familiares, que a família toda, perto da minha casa mesmo, tinha lá uma papelaria lá, que tem 6 pessoas da família que trabalham lá, quer dizer, fechou. São 6 pessoas que estão sem emprego, né? Então o número é muito maior. E olha, eu vou trazer mais um dado que eu não tinha passado ainda. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a nacional, o saldo de lojas fechadas devido à pandemia até os meses de abril e junho deste ano foi de mais de 135 mil. Olha, tem uma explicação, é o capital de giro. Exato. Domingo... As pessoas não gastam? Não, o capital de giro dos lojistas... Já não... Não, sempre foi. Ele nunca teve um capital de giro de longo prazo. Ele tinha Era um capital de giro de 10 a 15 dias. Porque o resto se supria com as vendas. Então, se tivesse uma sazonalidade, ele segurava esses 10, 15 dias. E aí ele não para 100 dias. Quebrou esse ciclo. Exatamente. 135 mil. Exato. E aí acontece aquilo, onde é que ele vai buscar? Não, o governo tem uma linha de empréstimo no banco, mas ele chega lá, o banco, peraí, vamos ver como é que está a tua saúde financeira, vamos ver tuas garantias. Vamos... Não, ninguém consegue. Se tem score, né? Score. A questão do Pronamp, o Pronamp não chegou nos bancos comerciais, só ficou na Caixa Econômica. Então, não era todos os empresários ou todos os comerciantes que tinham conta na Caixa Econômica. Então, você vai abrir uma conta na Caixa Econômica para pegar Pronamp, apesar de você ter sua guiazinha lá da Receita Federal, lá que você tinha o teu faturamento, você não conseguia. E aconteceu também do seguinte, por um vício do Brasil, para não pagar imposto, ele sonegava. E aí o que acontece? Ele maquiava o faturamento. Então, aí a hora que o camarada vai pegar, ver, tá abaixo da realidade dele. Aí a segunda opção era pegar pelo capital social. Ele nunca aumentou o capital social porque não era importante. Então os dois... Então, quer dizer, ninguém estava preparado. Nada. Então não é só culpa do governo, é culpa do empresário também. Que ele nunca se preocupou em atualizar o capital social, nunca se preocupou em recolher, emitir fatura de tudo, porque como que um governo vai medir quanto você fatura se você não declara? Porque é você que passa essa informação para ele. Sim. Domingo eu estive num shopping aqui na Zona Norte de São Paulo, 5 horas da tarde, quer dizer, um horário relativamente de pico. Sim. E 60% das lojas os comerciantes não abriram, simplesmente não abriram. Tinham poucas lojas, não é que fechou a loja, faliu, não. O camarada está lá com a loja dele, mas ele simplesmente não abriu num pleno domingo shopping. Quer dizer, o que vende também, eu imagino que a venda que tem não cobre nem o custo. Para ele abrir para abrir uma loja em pleno domingo. Ainda mais em shopping, que é uma Ainda mais em shopping. Denis, só queria fazer na primeira abertura que vocês fizeram, que colocaram o pessoal questionando escola e bares e restaurantes, existe uma explicação por que da escola. A escola, se ela for abrir, ela tem que respeitar o isolamento. E ela não dá para colocar todos os alunos simultaneamente dentro da sala de aula. Exato. Então tem que ter o escalonamento na sala de aula. Aí o ano letivo se multiplica e não dá para se fechar o ano letivo. Então é uma equação muito matemática que não se fecha. Não é que o governo optou para abrir o bar e o restaurante, não abriu a escola. Não, a equação é mais complexa.
Eu tenho que colocar alunos pares e ímpares, mas será que a escola tem suporte para colocar pares e ímpares? Principalmente a escola pública. Não tem. Então, não fecha. Professores também, eu queria... Número mais de professores. Exato. Então, é só respondendo vocês que ficaram com essa dúvida, porque existe uma matemática para isso. Né? Exatamente. Eu queria agradecer, nosso tempo está encerrando aqui. Passou já passou rápido, passa né? rápido, lógico, com convidados e com a nossa repórter tão brilhante. Acaba indo muito rápido. Queria agradecer, foi um prazer recebê-los aqui. Priscila, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa ainda da sua pesquisa. Não, doutora. Se há algum outro dado e também se vocês quiserem externar alguma outra opinião, por favor, fiquem à vontade. Eu agradeço imensamente por estar aqui com vocês, debatendo um tema tão polêmico, que é volta ou não volta, cresce ou não cresce. Então eu acho que... eu só quero que vocês acreditem no potencial de vocês, não desistam. É uma fase, vocês mesmos viram o gráfico, o ano que vem vai ser um ano melhor, é o ano de sobreviver. Não pensa em querer fazer loucuras, crescer, é sobreviver. O ano que vem tudo volta e a gente volta junto. Em breve espero poder estar aqui com vocês novamente para a gente comentar e analisar o nosso crescimento e não a nossa expectativa de crescimento. Isso daí. Muito obrigado, foi um prazer recebê-los aqui. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.